Boa noite a todos. O nosso grupo ficou responsável por abordar sobre o racismo e branquidade. O grupo é formado por mim, Fernanda Franquin, por Franciele Veit e por Valentina Albuquerque. Racismo e branquidade é um assunto sempre atual, infelizmente. É um assunto sempre necessário e obrigatório. Ele deve ser abordado em todas as instituições, ele deve ser abordado por todas as pessoas, por todas as idades. É um assunto que tem que estar na nossa boca, na nossa pele, a gente tem que sentir ele todos os dias para que se comece a desestruturar esse comportamento prejudicial a muitas pessoas da sociedade. Então, o nosso grupo decidiu fazer um bate-papo com alguns temas principais, e onde a gente troca perguntas e respostas sobre tópicos muito importantes dentro da luta contra o racismo e das questões sobre branquidade. Vamos lá, então. Agora, eu passo a conceituar e exemplificar o que é a branquitude. A branquitude é a identidade racial do branco. E o que ela implica em dizer? Que o branco sente que ele pertence a um padrão de humanidade, enquanto os outros são vistos como diferentes. É mais ou menos assim, é quando ele olha o outro sob uma ótica a qual ele não olha a si próprio. Ele vê o outro como sendo um participante de uma raça, mas ele não enxerga que ele também é participante de uma raça. Isso é a branquitude. É essa sensação confortável, naturalizada do branco em sentir que o outro é diferente, em que as coisas que envolvem negros e indígenas fazem eles serem diferentes. E isso implica também em outras questões. Uma delas é a conquista. É a conquista de alguma coisa por algum indivíduo negro. Qualquer conquista que um negro venha a obter é justificada em razão da sua raça. Agora, o branco não. O branco fez por mérito. O branco conseguiu porque batalhou, porque tinha curso de inglês. O negro não. Conseguiu porque é negro. Porque entrou por cotas. Então, é essa questão, gente. É tratar sobre os privilégios simbólicos e materiais e históricos em que houve uma construção social, em que se reproduziu um preconceito racial, em que se reproduziu essas atitudes de naturalização de comportamentos, em que você verifica sempre que o outro é diferente. E às vezes, sem a intenção, você aliena, você distingue, quando na verdade todos somos pertencentes a uma só sociedade, uma só humanidade. E para você, Valentina, qual o papel do branco na luta antirracista? Bem, a contribuição do branco na luta antirracista passa primeiramente por um processo do branco ter que reconhecer o quanto essa estrutura que a gente vive já beneficiou os brancos, para que aí ele entenda que as políticas públicas de cotas, de inserção, não são favores, são um direito de uma população que foi expropriada durante anos. Ao nascer, recai sobre as pessoas brancas a ideia de beleza, de competência, de inteligência. Qualquer pessoa branca é beneficiária dessa estrutura. O problema central é que a gente distribui isso entre nós mesmos. Nós somos todos racistas. A gente aprende a ser racista. Isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade de lutar contra isso. O grande desafio é entender que existe uma materialidade cotidiana onde a luta antirracista precisa ser inserida. Isso está ligado ao acesso à saúde pública, à educação pública. Esses ambientes públicos são onde a população negra tem maior acesso. Nós precisamos produzir políticas de fato focalizadas nessa população. Não tem como a gente ser antirracista e apoiar políticas de austeridade econômica, porque a gente sabe que quem vai ficar na pior situação é a população negra.
qualquer branco que acredite em igualdade e lute por igualdade tem que estar na luta antirracista. O branco não vai estar no movimento negro. O movimento negro é para os negros. Um homem pode lutar por igualdade de gênero, por exemplo, mesmo sem estar no movimento feminista. Só que o branco que deseja um país melhor precisa ser antirracista. O racismo empobrece o país, produz uma ideia de que existem pessoas que valem menos, e isso produz violência, né? Embora o racismo não faça mal aos brancos como indivíduos, já que, pelo contrário, coloca os brancos em um lugar de vantagem estrutural, o racismo prejudica o país num todo. A luta antirracista se amplia para diversos outros pontos. Também é uma prática diária. Não adianta você se posicionar como antirracista e não levar isso em conta na hora de escolher brinquedo para os filhos, desenhos que eles vão assistir, não levar isso em conta na hora de contratar alguém para a empresa, na hora de chamar alguém para participar de um debate. Porque se os negros só são chamados para opinar quando o assunto é racismo, eles estão sendo reduzidos a uma ideia de raça. Entendido as questões de branquitude e do papel do branco na luta antirracista, agora acho que é muito importante a gente definir e delinear as questões sobre o racismo. Podemos começar então com o que você entende por racismo institucional. O racismo institucional é mais uma interface do racismo. Nós temos uma população no Brasil hoje, segundo os últimos dados do IBGE, de 54% da população negra. São consideradas as pessoas pretas e pardas. Então, basta olhar para a cara das instituições, tanto em âmbito privado quanto público, que vamos ver que essa porcentagem não existe na mesma proporção. Esse conceito de institucional foi criado para especificar como se manifesta o racismo nas estruturas da sociedade e nas instituições. É um racismo omisso. É um sistema de desigualdade que se baseia em raça. O termo foi introduzido pelos ativistas Stokely Carmichael e Charles Hamilton, do movimento Black Power no final de 1960. Estereótipos negativos persistentes alimentam o racismo institucional e influenciam as relações interpessoais. Ele enfoca nas normas e práticas dentro de uma instituição. Ele se manifesta em comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial. Geralmente, esses grupos ficam em desvantagens no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições. Para finalizar, pois é um assunto muito longo, para vocês terem noção, o Sistema Único de Saúde não foge dessa discriminação também. Quase 80% da população brasileira que depende do SUS se declara negra. Há relatos de gestantes de que umas nem receberam anestesia no parto e outras que receberam poucas injeções, sempre menos que mulheres brancas. E a justificativa é que mulheres negras são mais resistentes à dor. Então, como vocês podem notar, a desigualdade racial no Brasil é bem complexa e com muitos desafios a ser combatidos. Entretanto, dentro da educação, tem diferentes estratégias que já estão sendo implementadas, buscando valorizar a diversidade e combater o racismo. Temos fé que nas futuras gerações os dados serão mais equilibrados. Superada a explicação do racismo institucional, é importante esclarecermos o racismo estrutural. Valen, você pode me ajudar nisso? Então, o racismo estrutural é uma naturalização de algumas ações, alguns hábitos, alguns pensamentos e falas que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro. E que, por causa disso, promove de forma direta ou indireta a segregação ou preconceito. No cotidiano da sociedade, ficaram normalizadas algumas frases e atitudes de cunho racista
preconceituoso, que são piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, situações degradantes, criminosas, ou então atitudes baseadas em preconceitos, como desconfiar da índole de alguém por causa da cor da pele da pessoa. Outra forma comum de racismo é a adoção de alguns eufemismos para fazer uma referência a negros ou pretos. Por exemplo, chamar de moreno, de pessoa de cor. Essa atitude ela vai evidenciando um desconforto nas pessoas, de maneira geral, quando utilizam palavras negro ou preto, por causa do estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Essa estrutura social que possibilitou a manutenção do racismo ao longo da história, e inclusive aqui no Brasil, pode ser contada a partir das próprias leis do país. Algumas delas são da época em que os negros eram escravizados, mas outras vieram só depois da abolição. Um exemplo disso é a própria Lei Áurea. Além de o Brasil ser o último país das Américas a aderir à libertação das pessoas que estavam escravizadas, a população negra que vivia aqui estava livre, mas não tinha opção de emprego e educação. Então, isso acontecia por causa da legislação anterior à Lei Áurea, que foi do ano de 1824. A Constituição falava que a escola era direito de todos os cidadãos, o que até então não incluía quem era escravizado. Já lá em 1850, a Lei de Terras permitiu que o Estado vendesse espaços agrários com custos mais altos. Então, como que as pessoas negras podiam, na época, sendo que estavam em condições de precariedade total, cultivar o próprio alimento, né? Para piorar essa situação, a lei ainda previa, isso um pouco mais tarde, alguns subsídios do governo à vinda de colonos europeus para cá, com o objetivo de branquear a população brasileira. Se antes da abolição a legislação parecia não ter relação direta com o racismo, em 1890, com as primeiras leis penais da República, isso ficou bem evidente, porque sem terra, sem educação e sem trabalho, os negros que eram encontrados na rua ou que praticavam capoeira podiam ser presos. Era uma lei chamada Lei dos Vadios e Capoeiras. A primeira vez que a legislação contribuiu de fato para a democracia racial no Brasil só aconteceu em 1989, quase um século depois, quando a Lei K.O. tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível. Bom, deu para entender de forma muito clara as conceituações e contextualizações desses temas. Agora, Fran, você separou alguns ditados populares que não devem mais ser ditos, é isso? O racismo também está oculto nas falas brasileiras. Às vezes, até sem perceber, usamos termos inadequados que podem ser evitados, tais como serviço de preto, uma expressão utilizada com a intenção de diminuir uma atividade realizada. Inveja branca e inveja preta. A branca é associada à inveja boa e a outra à ruim. Pé na cozinha, que se refere a mulheres negras que trabalhavam dentro de casas grandes como cozinheiras. Elas eram proibidas de sair do ambiente. A coisa tá preta. Quer dizer que a coisa está ruim, porque afinal, tudo que é preto é ruim. Cabelo ruim ou cabelo duro, que por muito tempo foi motivo de baixa autoestima entre mulheres negras, pois queriam ter o desejo do cabelo liso. Não solto-as negas, que se trata de ser qualquer uma, ou uma pessoa de todo mundo. A sociedade entende como se fosse alguém com quem se pode fazer tudo. Mercado negro, magia negra, lista negra, enfim. Esses são os que para mim são os mais comuns que ouço mais dentro da minha realidade, mas são poucos dentro de tantos outros que existem. E Fê, para finalizar,
Já que a matéria é psicologia social, qual a importância de tratarmos desse assunto nessa disciplina? A psicologia social tem grande destaque quando o assunto é racismo e branquitude. E isso se dá em razão dela ter sido a área que mais contribuiu na produção de conhecimento científico sobre o racismo e as suas possíveis causas, consequências, influências e também sobre a estrutura psíquica, seja do discriminador, seja da vítima. Também foi responsável por analisar e entender os comportamentos sociais dentro dos sujeitos, dentro da sociedade racista. E também foi muito importante quando se trata da captação e do entendimento de quais são os fenômenos psíquicos do racismo e foi de extrema importância, então, porque ela deu luz a um assunto que por muito tempo não havia sido muito estudado pela psicologia brasileira. O racismo, a branquitude, os negros, eles eram um conteúdo que não era muito pesquisado dentro da psicologia. E então, faz uns pelo menos 100 anos que começaram diversos estudos sobre o negro no Brasil. E com eles foi se percebido a necessidade de se tratar, de se abordar em todos os âmbitos sociais, institucionais, estruturais, sociais, sobre as questões do racismo e também as questões da branquitude. Durante a pesquisa, eu encontrei uma citação de extrema relevância de um psicólogo e professor chamado Alessandro de Oliveira dos Santos. E ele diz o seguinte: quando a psicologia considera o ser humano como fonte de seu próprio sofrimento, ou considera esse sofrimento parte inerente de sua existência, com a qual deve aprender a conviver, não dá o devido peso aos processos e ao meio social na criação dos modos de ser, pensar e agir. Esse ser humano, abstrato e universal, de que se ocupam muitas teorias ensinadas na graduação de psicologia, traz implicitamente o pressuposto de que o ser humano é único, com características de certa forma fixas, independentemente das condições em que se encontre, e que as categorias utilizadas atualmente para compreender as desigualdades, como raça e gênero, não são necessárias na produção e atualização dessas teorias. E isso acaba contribuindo para legitimar as desigualdades. E tendo dito isso, a gente consegue visualizar que, de fato, existem teorias que são extremamente rígidas e limitadas, e talvez esse seja o papel da psicologia social, que é de quebrar essas limitações individualistas e tornar elas sociais, trazer para a sociedade, quanto mais gente possível, esses assuntos. O racismo tem que ser combatido, ele não basta existir em termos de passividade. As pessoas não podem apenas ser contra, elas têm que agir contra. Elas têm que agir, não pode rir quando alguém contar alguma coisa que seja desagradável. A gente não pode, você tem que combater. Então, psicologia social que entre para dentro dos grupos, que entre em rodas de conversa, que entre em sessões em grupo e que traga esse assunto de forma a combatê-lo e a apresentá-lo para a sociedade cada vez mais, para que essa naturalização dessa sensação de pertencimento do branco não seja mais, que ela não exista mais, ela deve ser quebrada. Existe um todo que é a humanidade, e essa humanidade pertence aos negros e aos brancos de forma igual. E é isso, gente. Muito obrigada.